E você, já fez exame de sangue esse ano? O famoso hemograma? Olha, confesso que eu já fiz várias vezes e toda vez eu fico meio tenso, eu fico meio nervoso, não costumo olhar para aquela seringa enchendo de sangue, mesmo sendo das áreas biológicas, é algo que eu não consigo me acostumar. Comenta aí se você já passou mal já para fazer um exame de sangue. Galera, essa questão aqui do Enem aborda justamente parte daquele resultado que a gente vê no hemograma, que a gente vê lá na análise dos componentes sanguíneos que sai no resultado. É o que eu costumo comentar para os meus alunos. Pessoal, mesmo que não queira seguir uma carreira biológica, é interessante saber interpretar isso. A pessoa vai lá, pega o resultado do exame, é claro que vai passar por uma análise médica depois, uma avaliação médica, mas é bacana a gente ter esse conhecimento de conseguir interpretar do que se trata. E aqui nessa questão, ele coloca uma tabelinha contendo informações sobre glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Olha que bacana. No resultado do hemograma, normalmente, nós temos lá muitos valores, nós temos lá vários componentes sendo analisados. Aqui está resumido. Vamos para o enunciado. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Pessoal, o que a gente consegue aí entender pelo que é dado na tabela? Ó, o primeiro componente ali é o glóbulo vermelho. Ou hemácias, ou eritrócitos, tudo a mesma coisa, não se esqueçam. O eritro significa vermelho, cito significa célula, são os glóbulos vermelhos. Qual o número normal? 4,8 milhões por milímetro cúbico de sangue. O paciente apresentou o quê? 4 milhões por milímetro cúbico, ou seja, está um pouquinho abaixo desse número normal. Vamos analisar glóbulos brancos. Olha lá, entre 5 e 10 mil por milímetro cúbico. O paciente apresentou 9 mil, ou seja, está dentro dessa faixa, dessa média que foi apresentado ali. E plaquetas? 250 mil a 400 mil por milímetro cúbico. O paciente apresentou 200 mil plaquetas por milímetro cúbico, ou seja, está abaixo do mínimo normal apresentado ali na tabelinha. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de seu hemograma, constata-se que, galera, é uma questão que explora histologia humana, que explora tecido sanguíneo. Temos, então, que relacionar a função dos componentes sanguíneos com a manifestação no nosso organismo. Olha a alternativa A. O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Pessoal, faz sentido. Não se esqueçam, as plaquetas são fragmentos celulares, não são células, e elas têm a função de atuar na coagulação sanguínea, na cicatrização. Então, a alternativa A faz sentido. Vamos continuar a questão. Alternativa B. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Nada a ver. Fizeram uma lambança aqui nessa alternativa. Os glóbulos brancos são responsáveis pela imunidade. Não tem uma relação direta aí com a coagulação sanguínea ou com essa sensação de cansaço. A B está fora. Olha a alternativa C. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos que são responsáveis pela defesa imunológica. Começou bem a alternativa. Se ele tivesse acabado ali, ó, a dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos. Até faria sentido. Os glóbulos vermelhos, as hemácias, são responsáveis pelo transporte, pela distribuição de oxigênio pelo nosso organismo. Só que daí ele fechou a afirmação falando que são responsáveis pela defesa imunológica. Aí não. Isso quem faz são os glóbulos brancos. A alternativa C está errada por esse motivo. Alternativa D. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pelo transporte de gases no sangue. Mais uma lambancinha feita aqui nessa alternativa, galera. Então não se esqueçam novamente, glóbulos brancos atuam na defesa imunológica e não tem ali a relação com o transporte de gases no sangue. A D também está fora. E para fechar, a alternativa E,
A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Novamente misturou tudo, tá, pessoal? A dificuldade respiratória poderia ter relação com a baixa contagem de glóbulos vermelhos que transportam oxigênio pela corrente sanguínea e a baixa quantidade de plaquetas, que daí sim teria relação com sangramentos, e os glóbulos brancos, que no caso desse exame aqui estão normais, aí teria uma relação com a defesa imunológica. Comenta aí se você acertou, já comenta também se tem medo de fazer um exame de sangue. Bons estudos, até a próxima, abraço!